Olá, seja bem-vindo a mais um BiraCast, o podcast onde você aprende da sua vida cotidiana com Cristo, de uma forma descontraída e também descomplicada. Hoje nós temos aquele quadro sensacional de histórias reais, de inspirações de pessoas que talvez já estiveram do outro lado e hoje estão aqui conosco, participando da igreja, estão do lado de Deus, e histórias que inspiram você, que talvez esteja aí do outro lado da câmera, aí do outro lado da tela, e talvez queira se encontrar com Jesus novamente. Esse é o momento. Então hoje nós temos uma história inspiradora que vai te fazer realmente voltar mais pertinho de Jesus. Então, para falar sobre isso, eu tenho aqui ele que hoje é diretor do Clube de Desbravadores do Fritz, aqui da nossa igreja, aqui da Beira Rio. Então, Vini, seja muito bem-vindo ao BeiraCast. Obrigado, é uma honra estar aqui. Eu vi vocês me convidaram ali, foi até foi meio que inacreditável ali, né, mas estamos aqui, é isso aí, vamos lá. Legal. Eu só queria, antes de começar, eu queria te perguntar, porque é uma dúvida minha, o seu nome é Marcos ou Marco? Cara, isso é um dilema. Todo mundo pergunta, porque assim, o pessoal da igreja me chama de Vini, né. Uhum, É, mas é Marco, e às vezes Marco. Marco, sem o S no caso, eu enfatizo nisso. Marco Polo. Marco, mas é Marco ou Vini mesmo. Fechou, fechou. Então, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho mais de você, quem é o Marco Vinícius, Uhum, né? Quem é você hoje, com o que você trabalha, quais são os seus planos, que eu sei que tem uhum. novidade chegando por aí, né? Tem. Então conta pra gente um pouquinho e depois a gente já entra no assunto e a gente vai conversando. Bom, a minha história começou quando eu nasci. Não, tô brincando. Bom, eu acho que a minha história, assim, quando eu me lembro por gente, assim, vamos dizer assim, quando eu foi ali pelos 5, 6 anos de idade, assim, que eu Uhum. me recordo, né. Tempos de escola ali, dos 6 anos em diante. Eu lembro que uma coisa que eu mais gostava era tomar café da manhã na minha avó. A Caramba. gente estava conversando ali sobre os pães ali, né. Aham. É legal como isso deixa isso marcado na nossa vida, e coisa simples, né. Tomar Uhum. café com a avó. Enfim, mas, a minha história começou na igreja quando eu tinha 5 anos, quando a minha mãe, ela foi dada estudo bíblico para ela, né. Uhum. Até uma irmã que infelizmente hoje ela faleceu, né, há pouco tempo. Mas, bom, tivemos uma história, assim, meio complicada ali na família, alguns problemas em relação à igreja também. Uhum. Mas que eu me lembro foi que eu comecei com 5 anos, e ali eu comecei a participar do Clube dos Desbravadores, só que eu ainda era moço, né, era muito pequeno, menininho, e como acredito que o público aqui saiba, com 10 anos, né, que Isso, começa o desbravador. exatamente. O Egbert esteve aqui há alguns episódios Aham. atrás conversando com a gente sobre o clube, então quando sua mãe te batizou, tu tinha 5 anos e aí tu começou a entrar nesse universo, mas ainda não propriamente dito como um desbravador. Isso. No caso eu entendia, pra mim era uma brincadeira, né, eu Uhum, ia lá: sim. "Ah, vou lá brincar com meus amiguinhos". Mas como eu era o menorzinho ali, eu ficava mais só fazendo bagunça Era mais mesmo. café com leite. Eu literalmente é o tipo mascote do clube, vamos dizer Uhum, assim. Bom, depois disso, fui ali pelos quando eu completei os 10 anos, aí participei de 3 clubes. Eh, Fiz muita coisa legal. Isso, o clube é algo que me marcou muito, assim, na minha vida, na minha infância, dos 10 aos 14, 15 anos que foi quando eu uhum. participei. Me marcou, assim, muito mesmo. E, bom, enfim, depois aí conheci o amor aos 16 anos. 16 anos. 16 anos foi a primeira vez que eu me relacionei. Infelizmente foi fora da igreja. Nesse meio tempo ali, quando eu saí do clube, né, eu saí do clube foi uma época que eu me mudei para um outro bairro aqui de Joinville, Hum, bem longe, então acabou que eu me distanciei bastante dos meus amigos ali, da galera do clube. E, bom, enfim, conheci essa menina e tal, tive outro relacionamento, mais 2 no caso, e foi quando eu me vi com uns 23, 24 anos, trabalhando aos sábados, tinha 3 empregos.
Caramba, trabalhava pra É, caramba. era tipo, eu brinco que eu era melhor que o Júlio. O Eu Julius tinha tinha 2, né? eu tinha 3. Então, mas eu me vi e sempre sentindo aquilo no coração, assim, de que eu estava fazendo errado, só que, pô, eu preciso, Uhum. entendeu? E É, e e assim, me conta uma coisa, quando você saiu da igreja, foi alguma coisa que tipo assim, a gente teve a história do Niltinho aqui, por exemplo. O uhum, Niltinho, ele falou que ele realmente decidiu: "Não, eu não quero mais ir pra igreja". sim. Foi de uma hora pra outra. Ou pra ti foi gradativamente, tu foi se afastando aos poucos, as circunstâncias foram te levando, como que foi isso pra você? Porque eu pergunto, porque tem Uhum, muitos jovens e isso até pode servir de alerta pra eles, porque sim, muitas vezes esse afastamento de Deus, ele não é de uma hora pra outra, ele é é gradativo, gradativo. né? Bom, eu posso até deixar um recado. Pessoal, sempre vai ser algo gradativo. Como, claro, tem exceções, Uhum. mas é geralmente algo gradativo. É algo que tu não vai ver, é algo que tu não vai sentir na hora. Tu só vai sentir quando realmente estiver Já fora, estiver longe, né? quando já estiver longe. E nunca é tarde, nunca é tarde. É algo que é, me toca muito isso, porque eu falei pra minha mãe esses dias e quando eu senti, né, eu estava falando ali contigo, depois que eu saí da igreja, eu senti Deus me chamando, assim, muito forte, eu senti um baque muito forte na minha vida. Foi nesse auge, assim, quando eu estava trabalhando aos sábados, tinha os 3 empregos, né, e eu senti um baque muito forte, eu comecei é como se vamos supor, tem até eu gosto do super-herói, eu sei que você também gosta. Também. Não tem uma cena do Homem-Aranha que esqueci o nome do aquele mago lá. O Doutor Estranho. Doutor Estranho, ele dá um coisa assim, ele meio que a alma sai do Homem-Aranha. Sei, aham. É como se eu tivesse acontecido isso comigo. Eu vi a minha vida inteira assim por fora, entendeu? Eu vi o que estava acontecendo e provavelmente o rumo que se tornaria a minha vida dali pra frente. Uhum. Naquele momento, Deus me ajudou, o Espírito Santo me ajudou a ter uma decisão assim pra minha vida. Foi quando eu é óbvio que não é de nós, né, isso é Uhum. mérito de Deus. Mas se ele não tivesse me chamado, cara, eu não Foi estaria aqui. foi nesse momento que Foi você teve a nesse momento. virada de chave de que realmente eu preciso voltar pra Jesus. Foi. Foi ali que eu percebi que tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo aquilo que eu fiz ou deixei de fazer, eu estava, querendo ou não, colhendo as consequências ali agora naquele momento. E foi onde Deus me abriu os olhos, né, eu consegui enxergar tudo o que estava acontecendo na minha vida e deu tempo. Eu falo que foi quase. Digo que foi quase, porque onde o mundo tá, falta muito. Realmente. Falta muito pra gente ir Só para o céu. só pra gente estabelecer uma linha do tempo, Uhum. tu tinha 5 anos, aí com 16 tu acabou indo se afastando. É, no E caso, eu digo que sou de berço, mas não sou, né, uhum. porque também é 5 anos, não Sim, tem sim, dia, sim, né. sim. Mas eu vi que eu estava na igreja, meio que me acostumei com aquilo quando eu entrei para o clube, Uhum. né, que foi o que me encantou, Sim, já de cara. E nesse meio tempo era influências, amizades sim. até dentro da igreja, isso é muito comum, né, Acontece, né. infelizmente. Mas na escola, aquela aquela quando você quer entrar em alguma ganguezinha da que você Tu quer precisa fazer ser parte, incluído, né. você quer fazer parte de algum grupo, então a gente pensa que às vezes não é nada, mas é como eu vi um exemplo, eu até nem lembro quem que fez, mas ele pegou 2 dedos assim e foi amarrando o barbante, deu uma volta, deu 2 voltas. Depois de várias voltas, você não consegue mais afastar os dedos. Uhum. E outra, ele vai apertando cada vez mais. S Isso é o pecado. Você vai amarrando, 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 e chega um momento que sozinho não existe como. Já pouca coisa já não tem como. Então, não deixa a chegar nesse ponto. Não deixa a chegar Perfeito. nesse ponto, porque é mais difícil. Eu digo com prioridade, porque é mais difícil voltar. E naquele momento que você realmente decidiu voltar,
o que que te fez ter essa virada de chave? Porque você estava contando, você acabou vendo a sua vida de forma panorâmica e vendo Uhum. o que aquele caminho ia te levar. Mas o que te fez realmente tomar a decisão? Não, eu vou voltar. O Espírito Santo tocou no meu coração e eu preciso realmente voltar para Jesus. Quanto tempo faz isso? Porque acho que faz o quê? 3 anos? Quando eu Dois voltei anos? realmente pra igreja, mais ou menos assim, 2 anos e meio, 3 anos. Eu tô no clube ali, é o segundo ano agora. Uhum. Eu acredito que realmente foi o clube, a minha mãe era diretora, né, do clube, e ela me convidou: "Vini, eu preciso de ajuda e tal, você já tem experiência, já tá grande, preciso de ajuda". "Não, tá bom mãe, eu vou". Enfim, foi na hora eu não percebi, mas foi um momento eu já estava, né, Já tinha despertado já para tinha isso. despertado, e na hora eu não percebi, tipo, que foi um chamado, entendeu. Eu falei: "Não, vamos lá, vou ajudar", na minha cabeça eu vou ajudar minha mãe, mas eu fui me incluindo de novo, sabe, arrodeado de criança e aquilo que eu gostava desde de moleque, isso me encanta até hoje. Então eu acredito que realmente foi o clube que me trouxe de novo. Aquela sementinha ali, igual você falou, a sementinha que me fez brotar novamente. Legal. É legal a gente ver isso porque a gente tem uma experiência da tia Lili. Uhum. Ela também foi assim, não foi através do Sim, clube, é. mas foi através do coral. A gente, numa brincadeira de praia, que a gente tava na casa de praia de um amigo dela lá, a gente acabou vendo algumas coisas do coral. Eu tava como regente do coral na época e mostrei pra ela e tal, e ela ficou empolgada e começou a dar ideias e tal. Eu falei, tia, então faz o seguinte, vai lá com a gente no ensaio do coral e você vai ser uma consultora. Olha, Tu vai como consultora pra ajudar ela. Não queria saber de igreja, tinha saído da igreja, não queria saber de igreja. Ela veio e ela veio e não conseguiu ficar parada e começou a fazer as coisas e no fim ela acabou voltando através do coral. Então, essa semente plantada que o clube plantou dentro do seu coração, com certeza foi o que o Espírito Santo usou pra te trazer de volta, sem né? dúvidas, sem dúvidas. Quando o Espírito Santo chama e te chama mesmo, assim, ele não tem como não vir. Claro, obviamente, se a pessoa não quiser. Mas você escuta o Espírito Santo e é nítido se você acha que, é vozes da minha cabeça, não é galera, não é, é o Espírito Santo te mostrando, olha, me arrepia. É o Espírito Santo te mostrando e te tentando te alertar, abrir teus olhos, como aconteceu comigo. Perfeito. E como que é a sua vida hoje com Deus? Como que tá? Porque eu vejo tu correndo pra lá e pra cá com o clube, tu Aham. tá como diretor do clube do Fritz agora. Sim, hoje Como tem sido a sua vida? Porque como era a sua paz de espírito antes e como tem sido a sua vida hoje, depois que você voltou pra Jesus? eu digo que fora do mundo a gente tem uma paz, eh, meio falsa, vamos dizer assim. Uma paz que tu tem que ficar de olho, tem que ficar ligado toda hora. Tu sabe que você tá fazendo coisas erradas. Você sabe que aquilo não é certo pra sua vida e você sabe o que é certo, porque você Uhum, viveu antes. Mas agora, é é aquela esperança, assim, de que aqui é tudo passageiro, aqui é só momentâneo, é algo momentâneo, e a gente só tá tirando férias aqui, vamos dizer, entendeu? Que na verdade não é férias, né, o negócio é complicado, é, não é fácil, né? mas, né, modo de falar. Mas, aqui é algo passageiro, o que a gente precisa ter, os pés no chão e os olhos no céu, como diz a música. Uhum. E o clube é algo que me aproximou de Deus novamente, no caso 2 vezes, e eu até esqueci de comentar que foi com 11 anos que eu me batizei. Ah, a primeira É vez. a primeira vez. Foi no batismo de primavera, foi muito marcante também que meu pai entrou comigo, foi muito massa. E no caso agora a última vez, né, foi em 2025, né, foi aqui na Foi de igreja, 25, aham. faz quase um ano mais ou menos. E assim, eu me sinto realizado, realizado e incluído, útil, porque assim,
Quando Deus te chama, ele não te chama só para voltar, porque ele tá com saudade. Deus quer te dar trabalho, né? Deus quer te dar trabalho, meu filho, entendeu? Ele não te chama porque você tá longe dele, ele te chama porque ele precisa de você. Você tem um propósito na sua vida. E a partir do momento que o Espírito Santo te chama, ele quer fazer aquele propósito que ele fez para ti e seja vontade sua. Uhum. Hoje eu acredito que eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Eu queria te perguntar, porque muitas vezes a galera, eh, que é criada na igreja, assim como você foi, porque 5 anos de idade é o momento que a gente começa a ter consciência das Sim, é. coisas, né. Uhum. Muitas vezes a galera que é criada na igreja e que não saiu, né, nesse meio tempo, às vezes não consegue lembrar de um momento que teve um encontro com Deus. Uhum. E eu queria te perguntar, você acha que você teve um encontro com Deus e esse encontro fez você voltar? Como eu disse, né, com 11 anos eu me batizei. Foi o primeiro encontro, eu acredito, porque foi muito emocionante, foi algo que me marcou até hoje. Porém, eh, eu digo que na minha vida, isso eu tô falando de mim mesmo, Uhum. por eu já ter experimentado o mundo e coisas que ele dá, Oferece. oferece, dopamina barata, né, conhecendo isso e também conhecendo, a vida na igreja, a vida com Deus, eh, Deus ele não ele te deixa aí. A gente tem o O livre-arbítrio, livre-arbítrio, né? entendeu? Mas ele te traz de volta. Ele deixa você ir, mas ele vai te trazer de volta. De uma vez ou outra, ele vai te trazer de volta. É muito importante a gente ter isso em mente, porque a gente pode estar falando pra você que tá aí, talvez do outro lado da tela, que você já esteve aqui. Hum. Talvez você já esteve dentro da igreja, talvez você já esteve não só na igreja adventista, mas perto de Deus, você como cristão, talvez hoje você tá afastado de Deus, e o Vini é prova viva de que nunca é tarde pra voltar. A gente já teve algumas outras histórias de pessoas que, eh, tiveram um encontro com Deus e voltaram para os braços de Jesus. Hoje a história do Vini também é uma história de inspiração para você, que quer voltar e talvez não tenha forças. Deus, ele tá te chamando, o Espírito Santo tá tocando no seu coração. E quando ele chama, não endureça o coração, você precisa aceitar o A chamado, né? todo momento, né, Joe? A gente sente até mesmo a gente aqui mesmo dentro da Sim, dentro igreja, da igreja, a com gente com certeza. cargos e tal, eu como diretor, eu falo que diariamente eu Os desafios são sinto diários. diariamente. E Deus, como você disse, Deus não te chama só para ficar perto dele não, ele te chama para trabalhar, entendeu? Deus não gosta de preguiçoso. Exatamente, porque você tá com a mente ocupada, você acaba, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que ouvir e fazer por onde, entendeu? Aceitar esse chamado, que é muito importante, é uma reviravolta na vida. Perfeito. Eu queria que você deixasse um recado pra galera através da sua experiência, pra pessoas que talvez estejam do outro lado, que querem voltar pra Jesus e às vezes não têm força. O que que te ajudou naquele momento a voltar pra Jesus? Ter a decisão, ter a força de realmente: "Não, eu vou voltar". Olha, eu tive muita ajuda da minha família, que já era no caso da igreja, mas eu sei que muitas pessoas não têm e são Uhum. infelizmente sozinhas, né. Mas vá um dia na igreja, um dia só, e aceita esse chamado que Deus está te dando, e ele não vai ele não vai deixar você de lado ou só para te trazer perto dele, que ele tá com saudade. Ele quer mudar a tua vida, ele quer trazer você de volta não só para ficar perto, mas para transformar a sua vida, para que você seja um instrumento e um exemplo para as pessoas. Como eu contei aqui a minha história, eu digo que eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sei que o que eu vivi, o que eu estou fazendo hoje é algo que eu vou deixar marcado na minha própria vida. Eu posso não Uhum. ser, nossa, famosão, o diretor do Fritz, mas eu posso influenciar as pessoas. Então, se você tá sentindo isso no coração, vá.
Esqueça tudo e vá. O mundo não te faz bem. O mundo, ele só te quer quando você tem algo pra, que no caso, como é que é a palavra? Algo para oferecer? Algo pra oferecer. Então, e a gente aqui, sem Deus, a gente não tem nada pra oferecer. Perfeito. E sabe o que me emociona e me deixa feliz? É que assim como quando você tinha 10, 11 anos, Hum, o clube te influenciou e fez com que você voltasse para Jesus hoje, hum. hoje você tem a oportunidade de influenciar crianças também. E esse é o seu maior legado. Esse é o seu maior legado. Eu acho que Deus me chamou justamente pra isso, pra plantar essa sementinha que agora brotou em mim novamente, Uhum, pra plantar nessas crianças hoje. perfeito. Nossa, sensacional. E tem novidade acontecendo por aí, né? Tem novidade. Eh, Pra quem me conhece hoje já sabe, né, mas eu tô noivo, vou casar, graças a Deus, depois de tanta luta, Conheceu o amor de verdade agora, conheci o né? amor de verdade, é. E vou te falar, tá, foi nessa transição de voltar pra igreja que eu conheci a minha mulher, a Eduarda. Amorzinho, te amo. Então, foi algo que, assim, cara, Deus é incrível, Deus é o cara mesmo, assim, ele faz com que tua vida vira do avesso, só que pra Pra melhor, melhor. e você nem vê as coisas acontecendo. Quando você vê mesmo, aconteceu. Então, Deus me trouxe de novo pra igreja, me deu trabalho, e já me deu uma mulher junto e assim tá indo, sabe. E eu sou muito grato a Deus. Deus, ele literalmente de um sei lá, menos de um ano, assim, um ano e pouco talvez, ele mudou totalmente a minha vida. É isso que acontece quando a gente aceita o chamado de É. Cristo e a gente se coloca à disposição dele. E às vezes a galera tem medo de falar isso, de Uhum, falar, Deus, eu me coloco à sua disposição, porque realmente a vida ela vira de cabeça para baixo, 360 graus, e a gente nem percebe muitas vezes. uhum. E é exatamente isso, nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que ele possa fazer a obra através de nós. E ele vai. E E ele ele vai faz. porque ele precisa da gente. Aliás, ele precisa da gente para buscar outras pessoas, porque as outras pessoas é a gente que precisa dele. Então ele vai nos usar, ele precisa da gente para buscar outras pessoas. Então, se você tá ouvindo, ouve aí, porque gente mesmo, a gente precisa mais dele do que ele nosso. Perfeito. Vini, meu, que história inspiradora, sensacional Obrigado. conhecer um pouquinho mais de você e realmente ver que Jesus ele operou um milagre na sua vida e a obra dele, Literalmente. fazendo com que você voltasse e hoje você tá aqui falando um pouquinho pra galera, mas não só aqui no podcast, mas tá pregando o evangelho de Jesus através do clube para outras crianças que precisam conhecer a palavra dele, Eu né? poderia fazer um convite pra Claro, eles? Pessoal, você que não é desbravador, eu vou ainda ó, temos vagas, tá, aqui no Fritz, pra quem não vocês colocam na posso descrição, né. colocar. Eh, eu vou deixar o meu número de WhatsApp, vocês podem me chamar, tá. Marco Vinícius, tá bom? Se vocês estão curiosos de saber o que que é o desbravador, eu tô dando esse convite para vocês. Vem participar um dia aqui, domingo. A gente começa às 9 e termina às 11h30. É pouco tempo, eu acredito, né? Eu Uhum. gostaria que fosse mais, Mais tempo? mas dá muito trabalho. Mas é, é incrível, é incrível. Vamos ter Campuri logo logo. Sim, Então, verdade. quanto mais pessoas virem, melhor. Então, pessoal, se você se sentiu assim meio que motivado a participar ou conhecer, vem com a gente. Eu vou deixar um card aqui em cima pra você ver e assistir o episódio do Egbert, que fala um pouquinho mais sobre o que é o Clube de Desbravadores. Muito legal. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o número do Vini pra você conversar com ele aí, se você quer trazer o seu filho, o seu vizinho, o seu sobrinho, o parente da vizinha, sei lá,
quem você achar que tem entre 10 e 15 anos para, quem sabe, estar participando conosco aqui. O clube é sensacional. Se você quer que a criança tenha valores, se você quer que a criança aprenda sobre disciplina e tudo mais, isso é sensacional na vida de uma E é usado criança, pra né? vida, né, Joe? É exatamente. Não é só para Cristo, é usado para a própria vida da criança. Então Uhum, ela a gente aqui, a gente fala que o Egberto vai poder explicar muito melhor, mas a gente prepara as crianças perfeito. para a vida em Cristo. Mas a vida aqui nesse mundo, mas em Cristo. Então a gente prepara essas criançadas aí. E você vê que isso é prova viva na vida dele. Exatamente. É prova viva na vida dele. Então, se você tem aí, tá feito o convite, mais do que convidado, não só convidado, mas convocado a estar participando conosco. Isso aí. Marco, muito obrigado por ter estado aqui com a gente e é um prazer ter recebido você aqui. Eu que agradeço, foi muito legal, de verdade mesmo. É uma oportunidade muito legal, assim, das pessoas conhecerem até, para Jesus, as pessoas conhecerem Jesus, né. Perfeito, através de você. Galera, eu falo todo episódio, mas nunca é demais. Eu peço pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, dá aquele like pra que nós possamos continuar produzindo conteúdos pra vocês. E eu te vejo na semana que vem, no nosso próximo BeiraCast. Valeu? Obrigado, Marco. Um Valeu, pessoal. abraço. Tchau, Até tchau. mais, tchau.